Por outro lado, o Estudiantes não é um adversário fácil, está mordido pelo mata-mata do ano passado, que foi difícil, né? Foi duro ali para o Flamengo. Ô Mauro, você, né, que está aí acompanhando o jogo, como diz o Arnaldo, sentindo o cheiro da grama, como é que está o clima por aí, né? O que dá para a gente esperar desse confronto de logo mais? O jogo deve ser o jogo mais difícil, né, para o Flamengo nessa fase. O Estudiantes ser o melhor adversário entre os três outros times do grupo. Como você disse, Luísa, está mordido, foi eliminado em casa no ano passado, né? E está totalmente concentrado nesse jogo. Aqui o campeonato ele não é de pontos corridos, ele tem 30 times na primeira divisão, obra do senhor Tic Tapia, que é o presidente da Associação de Futebol Argentino, a AFA. Muita politicagem, né, para dizer o mínimo. Então são 30 times, dois grupos de 15. E tem mata-mata, né? Então, dos 15, 8 se classificam para a próxima fase. O Estudiantes é o líder do seu grupo, então já está mais do que classificado há muito tempo. No fim de semana jogou em casa contra o Talleres de Córdoba, colocou algumas reservas, poupou alguns jogadores. Então, é um time que descansou, que está pronto para o jogo de hoje, pensando só nesse jogo, sabe que se quiser classificar e ser primeiro tem que vencer em casa, né? Então, deve ser um jogo difícil. Eles não têm mais o Ascaciba, que está no Boca Medina, que foi para o Botafogo, e o técnico Eduardo o Barba Domingues, que agora é do Atlético Mineiro. O técnico é o Alexander Cacique Medina, aquele que passou pelo futebol brasileiro, que foi técnico do Vélez em 2022, quando o Flamengo ganhou de 4-0 aqui em Buenos Aires, né? Até na época ele mandou esburacar o gramado para atrapalhar o toque de bola do Flamengo. Teve essa história, né? Mas ele tomou de 4-0 a si mesmo. Então o técnico tem motivo para querer uma forra, os jogadores também, porque a maioria deles segue no clube, a torcida idem. Então vai haver uma mobilização e tal, mas tem um detalhe, né? Eu acho que isso é favorável para o time visitante. Esse jogo não é eliminatório, não tem o componente emocional daquela partida. Naquela noite, no ano passado, alguém sairia eliminado do estádio Uno em La Plata. Hoje não. Se o Estudiantes vencer, ele passa o Flamengo na classificação, mas se o Flamengo vencer o jogo no Maracanã, ele pode recuperar a liderança e terminar em primeiro do grupo. O jogo de hoje não é decisivo. Ele tem relevância, tem importância, mas não é um jogo de vida ou morte. Aquele foi um jogo que carregava tudo que aconteceu no Maracanã, aquela expulsão do Plata, que depois foi cancelada a suspensão porque foi uma expulsão sem sentido, os gols que o Flamengo perdeu quando vencia por 2-0 poderia ter liquidado, o Pedro perdeu um gol que não poderia ter perdido. Então o Flamengo teve tudo para matar o jogo, matar o confronto no primeiro tempo, não fez, manteve vivo o seu adversário e foi até os pênaltis. Então aquele componente emocional não existe. É um jogo mais leve, né? Então acho que favorece o time visitante para estar fazendo o seu jogo, jogar bem, ao contrário daquela noite, que foi uma atuação péssima do Flamengo naquela oportunidade. Acho que isso dá uma